Graça e paz, galera. Está começando mais um GraçaCast e hoje nós estamos aqui com o Rogério. Ele é professor dos homens. Sim. Isso aí. E o nosso tema de hoje é o compromisso do cristão. O nosso texto básico está lá em Mateus 7, do 21 ao 27. Quer ler? Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Tá 27, né? Sim, foi. Então 27. Isso. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Esse é o nosso texto básico. E com essa discussão de hoje, né, o alvo da lição de hoje é compreender que a atenção principal do cristão deve estar centrada na obediência ao Senhor. Então, né, como o nosso tema diz, né, o compromisso do cristão. Para você, Rogério, o que é o compromisso? O compromisso ele está relacionado à obediência e à vontade de Deus. Aí qual seria essa vontade de Deus? Aquilo que está escrito na Bíblia sobre o próprio Jesus nos ensinando a questão de comportamental, como lidar com as pessoas, como lidar com nós mesmos. Então a Bíblia nos relata, nos mostra aquilo que devemos praticar, aquilo que nós devemos fazer, que é a vontade de Deus. Amém. O compromisso, ele tá ligado também à questão da responsabilidade, né? Quando Sim. a gente se declara, né, como cristão, se declara com Jesus, né, como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente tem uma responsabilidade, né, um compromisso que a gente firma com Ele. E a gente tem, né, esse dever, né, de cumprir essa palavra que a gente está afirmando, né, junto ao Senhor. Nesse texto que a gente leu, né, que o Rogério leu de Mateus, né, tem essa parte que fala sobre o sábio e o insensato. E eu acho essa uma das parábolas assim, interessantes, né, que Jesus ele usa para descrever a vida de um cristão, né? Porque a gente pode, ele mesmo, né, coloca aqui um como sábio e o outro como insensato, né? E o insensato é interessante ver que ele vive de aparência, né? Ele constrói a casa, então assim, ele tem o mesmo trabalho que o outro, né? De construir a casa, de ir ali, colocar toda a estrutura, fazer os acabamentos e tudo mais. Só que o que difere a casa dele da outra é realmente a questão da aparência, né? Aparentemente, por fora, tá tudo igual. Sim. Mas o que muda é o alicerce, né? Um tá alicerçado e o outro não. E aí a gente pode comparar, né, com a vida do cristão, né? Um cristão que realmente obedece por amar aos mandamentos de Deus, né? E um cristão que não tem esse hábito de obedecer a palavra do Senhor, né? Ele vive uma vida de aparências, né? As pessoas que têm um contato com ele, assim, ele até consegue enganar, né? Digamos assim. As pessoas olham para ele e falam, ali vai um cristão.
Só que assim, a vida dele tá totalmente podre, né? Tipo, não obedece aos mandamentos do Senhor, não ama, né, a palavra do Senhor, o reino dele, né, sobre todas as coisas. Mas mesmo assim, ele consegue enganar os que estão ao seu redor, né? Vivendo uma vida de aparência. E ambos escutaram a mesma palavra. Sim. E só que aí é onde que diferença. A diferença é que um pratica, coloca o que ele ouviu em prática, que aí se torna o sábio, e aquele que não colocou em prática tem as consequências até mesmo de destruição, que lá fala que vem a chuva, vem a tempestade, vem as coisas da natureza destruir tudo aquilo que ele não alicerçou, aquilo que ele procurou não fortificar, não investiu, né? Não teve um compromisso de afirmar a casa dele. Sim, exatamente. Eu acho que a gente pode falar, né, das pessoas que, assim, elas, como posso dizer? Elas dizem, né, que elas ouvem a palavra de Deus, né, elas vêm à igreja, elas participam dos cultos e tudo mais, só que aí quando vem um problema, vem uma tribulação, assim, parece que ela esquece de tudo aquilo que ela ouviu, né? Sim. E realmente ela não consegue colocar em prática, né, aquilo que tantas coisas que Deus deixa, né, na palavra dele para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos dar ânimo, nos dar forças, né? E muitas vezes a gente acaba assim, buscando a Deus ou vindo para casa dele, mas nos momentos quando a gente está alegre, né? Sim. Mas nos momentos de tribulação, né, quando as adversidades elas chegam na nossa vida, aí parece que a gente esquece de tudo aquilo que a gente ouviu, de tudo aquilo que a gente conhece, né, sobre ele, e acaba deixando, né, essas adversidades abaterem a gente, né? Interessante que o nosso compromisso, quando a gente professa a nossa fé, a gente fala, eu vou seguir a Cristo até meu último fôlego de vida. Aí a gente fala de boca para fora ou fala com aquela emoção, mas faz uma profissão de fé para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente pratica e tudo. E aí interessante que essa pandemia, em geral, as igrejas, eu falo de modo geral, muitas pessoas abandonaram de congregar, de estar participando da igreja. Muitos, por causa de que perderam entes queridos, perderam emprego e tudo. E é onde que você falou. São pessoas que ouviram a palavra de Deus e estão passando por momentos, não estou julgando, por momentos difíceis, Sim. mas que está à deriva, que está sem congregar, e é muito chato isso, é muito ruim a pessoa não congregar, não participar, não buscar as coisas de Deus para estar edificando a sua vida. Sim. E eu acho que esse tipo de pessoa, elas acabam até mesmo culpando a Deus, né? Quando vem uma adversidade, né? Falar, eu sigo, eu leio a palavra, eu participo dos cultos, por que Deus deixa, né, isso acontecer comigo? Tem um fato, né, que aconteceu na nossa vida no ano passado, né, em meio à pandemia, mesmo com o Covid e tudo mais. Meu avô, né, que morava no interior, ele estava super saudável e aí do nada ele adoeceu, né? E aí a gente descobriu que ele estava com um câncer. E dentre o dia que ele foi diagnosticado até o dia que ele faleceu, foram 25 dias. E ele faleceu exatamente no dia do Natal, né? Só que, graças a Deus, assim, Deus deu a oportunidade da gente ir lá. Meu pai sentou, conversou com ele e falou, né, que meu avô conhecia a palavra de Deus, né? Ele cresceu numa casa onde as pessoas eram cristãs, mas por falta de testemunho dessas pessoas, ele não acreditava, assim, no cristianismo, né? Não em Deus. Ele cria que Deus era poderoso, né? Que Deus é o criador do mundo e tudo mais. Só que pela falta de testemunho das pessoas, digamos assim, que ele não cria na religião, de seguir, de cumprir o que a Bíblia falava, né? E até então ele não tinha entregado a vida dele como Senhor e Salvador, né? Da vida dele.
E aí a gente foi lá, meu pai confrontou ele a respeito do evangelho, falou assim, o senhor conhece, o senhor sabe que se o senhor não professar, né, Jesus como seu Senhor e seu Salvador, não adianta o senhor só acreditar, né? Precisa ter a profissão, né, de fé. E ali ele confessou, né, Jesus como seu Senhor, seu Salvador, a gente chorou junto, foi um momento assim muito emocionante para nossa família. E assim, a gente estava crendo, né, que ele poderia ser curado. Porque a gente pensou, poxa, ele com 79 anos, Deus está dando, né, essa oportunidade dele mudar de vida. E veio essa doença agora, e é aquela velha história, né, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? E ele mesmo falou isso com as palavras dele. Ele falou assim, eu tive a oportunidade de vir pelo amor, mas estou vindo pela dor, né? E aí, com 10 dias, né, entre o dia que a gente fez essa oração com ele até o dia que ele faleceu, foram 10 dias. E assim, a gente poderia ter se questionado, né? Falado, Deus, por que isso aconteceu, né? Se ele confessou o Senhor como Salvador, ele não podia ter a oportunidade agora de viver uma vida, né, com o Senhor? Mas, assim, Deus falou claramente no meu coração que como uma pessoa assim com 79 anos de idade, ele ia entender que ele ia precisar viver uma vida nova, né? Ele trocar todos os velhos hábitos dele por uma vida nova. E aí Deus deu a oportunidade dele confessá-lo como Senhor e Salvador da vida dele, ele se arrepender dos pecados dele e morreu. E eu tenho certeza que quando eu morrer, quando todos nós formos voltar, né, para o céu, a gente vai encontrar com ele, né? E aí eu poderia tá vivendo o luto, né, de uma forma culpando a Deus, ou da forma que eu vivo hoje, com saudade, né, do meu vô, mas com alegria de saber que um dia eu vou encontrar com ele na eternidade, né? Então eu acho que essa é a diferença, né, que Jesus ele fala aqui entre o sábio e o insensato. Não é apenas a gente ouvir a palavra de Deus e não praticar, né? Porque quantas pessoas, por exemplo, até nesse momento de luto que muitas famílias viveram, né? Durante o decorrer desses 2 anos, de culpar a Jesus, né? De culpar a Deus, falar por que Deus permitiu que essa pandemia atingisse a gente, né? Porque Deus tem o poder de, na hora que Ele quiser, parar essa pandemia. Mas a nossa fé tem que estar realmente firmada nele e crer que os planos dele, né, a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita e que os planos dele são sempre melhores que os nossos, né? Eu conversando agora à tarde com a minha esposa, eu falei, como que foi a sua profissão de fé? Como você aceitou a Cristo, né? Ela falou, com 8 anos de idade, quando meu pai morreu. Meu pai morreu, aí eu fiquei sem pai, aí eu falei, Deus, agora você vai ser o meu pai. Amém. Aí ela... A partir daí que ela começou a professar a fé dela e ter Deus mesmo como Pai, como Senhor, né? Quando a gente usa essa expressão Senhor, no meio da sociedade é muito comum chamar as pessoas de Senhor, Senhor, né? Sim. Mas referente a Deus, Senhor é dono. Ele é dono do universo, dono das nossas vidas, né? A gente tem que ter essa noção de quando a gente fala professar Senhor, que ele a nossa vida está entregue a ele é o nosso dono. Sim, é até interessante você falar isso, né? Porque aqui na revista ela pergunta, o que é confessar a Cristo como Senhor e tê-lo realmente como Senhor da vida? A gente tem o costume, né, de quando vai fazer a oração, né, entregando a nossa vida para Jesus, a gente fala, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Sim. E aí a gente vive uma vida só lembrando que Ele é o nosso Salvador, né? Eu posso pecar porque a graça de Jesus ela me alcança todos os dias, Ele me salva, Ele é o meu Salvador e tudo mais. E a gente esquece da parte do Senhor, né? E o que é o Senhor? É ter realmente o senhorio de Deus na nossa vida, né? É que hoje esse termo não é mais usado, até porque assim, a gente não vive mais num período de escravidão e tudo mais. Mas antigamente era muito forte, né? Ter o Senhor e ter o servo, né? Ter o escravo. E quando você confessa alguém, você entende alguém como seu Senhor, é realmente entender Ele é o dono da minha vida, Ele que me governa, né? Ele que tem a direção da minha vida, eu vou seguir o que Ele falar pra mim e tal. E a gente esquece disso, né? A gente coloca Ele como Salvador, mas esquece do Senhor.
E interessante no que você está falando, a questão do compromisso, não é só o fato de eu levantar a mão e falar, eu aceito a Cristo. Esse compromisso é contínuo, é algo que você vai, que nem eu falei no início, é até o nosso último fôlego de vida, ali, persistindo, estando ali na presença de Deus, fazendo a vontade dele e sendo obediente a ele. Não é somente levantar a mão ou fazer uma confissão pública que eu vivo Cristo e aí vou estar fazendo só de palavras, né? Que nem a lição, ela vem tratando isso, desse perigo da gente viver só de falácia. Ela vem tratando essa questão da gente ouvir e não praticar a palavra de Deus. Exatamente. Domingo, né, na lição sobre renúncia, a gente até citou o exemplo de Paulo, né? Que ele fala, terminei a corrida, né, e guardei a fé. E o que é terminar a corrida, né? É realmente ele ter vivido todos os processos, né, que Cristo colocou, que Jesus, né, colocou ali para a vida dele, né? Imagina ele ter começado a corrida e ter parado ali nos 200, 300 metros, né? Nossa, quando eu comecei a namorar com o Lucas, ele tinha o hábito de correr, agora com a pandemia deu uma parada. E aí teve uma vez que ele falou, vamos correr e tal, porque ele pagou, uma colega dele pagou uma corrida e ela não ia poder ir, né? E aí era uma corrida de 5 quilômetros. Gente, eu lembro que deu 2 quilômetros, eu falei pra ele, vai embora lá na chegada, a gente se encontra. E ele terminou a corrida, bem depois que eu fui encontrar com ele. Mas é bem isso, né? Tipo, você continuar, né? Ter a consistência, a persistência, né? A constância de continuar o processo, né? De obediência, Sim. né? O que eu acho interessante aqui no texto e forte, que muitos vão chegar no dia final e vai falar, Senhor, mas eu profetizei, eu curei, expulsei demônios e tudo. E aí essa palavra está falando para pessoas que tiveram uma vida com Cristo e depois vou usar um termo aí que o pessoal usa, se desconverteu, não sei dizer. Pessoas que estavam ali sendo instrumento na mão de Deus, que estava, vamos colocar nos dias de hoje, que estava na igreja, que estava louvando, que estava curando, estava profetizando, e de repente, que nem a palavra fala, se esfriou, né? Começou a praticar iniquidade, e a ponto de Jesus falar, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Sim. Palavra forte. Sim, é bem forte mesmo. Aqui na revista fala assim, cite alguns comportamentos que, se assumidos pelo cristão no seu dia a dia, constituem uma confissão pública de que Jesus é o Senhor da sua vida. Que comportamentos você acha que fica evidente, né, na vida de um cristão, que ele realmente tem Jesus como Senhor da sua vida? Caráter. Aquilo que a gente está estudando aqui na revista, que vai falar da bem-aventurança, ser apaziguador, ser humilde, todos esses traços aí que a gente vai falando, ser sal, ser luz. Sim. Toda a lição ela vem trazendo essas características que fazem o diferencial do cristão. No texto ainda vai falar dos frutos, dos bons frutos. Então é através dos frutos que a gente vai reconhecer o caráter do cristão. Eu acho que uma das coisas que a gente pode destacar também, né, para evidenciar, né, que Jesus, ele é o Senhor da nossa vida, é exatamente o serviço também, né? O ser servo. Porque a gente vê muitas pessoas, assim, que elas professam Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, mas ela não serve, né? E, assim, literalmente falando de servir outras pessoas, de não servir para nada, né? Tipo, não serve. A pessoa vai ali, tá acostumada a ir para a igreja, sentar no banco dela, assistir o culto, ir embora, tchau, fui alimentado, e o resto das pessoas que busquem o seu também, né? E a gente vê, assim, no ministério de Jesus, o quanto ele foi servo das pessoas, né? O maior exemplo, assim, de serviço que a gente tem na Bíblia é Jesus lavando os pés dos discípulos, né? Mostrando que, assim, a pior atividade que um servo poderia fazer, que era lavar os pés de alguém, Jesus, ele foi e fez
para mostrar que ele realmente era servo, né? Que ele veio para servir as pessoas. E aí vem o bonitão para a igreja e acha que ele é melhor que Jesus, né? Tipo, que não precisa servir ninguém. Aí é que está a diferença, né, do serviço. E nós, como cidadão dos céus, a gente tem que viver como se já estivesse vivendo o reino. O reino, João Batista fala, o reino é chegado. Depois Jesus fala que o reino está aqui no nosso coração, está habitando no nosso coração. Quando a gente passa a viver o reino, a justiça do reino, a gente começa a se doar pelo Evangelho, começa a sofrer e padecer pelo Evangelho, a gente começa a se colocar no lugar das pessoas e começa a passar a servir as pessoas, a ver as pessoas com outro olhar, né? Com outro... É isso mesmo. É olhar realmente para as pessoas com um olhar de amor, né? Amor. A gente enxergar no outro realmente o nosso irmão, né? Porque a gente faz parte da mesma família, né? De Cristo. E Jesus, ele como cabeça, nós como o corpo, né? Então, a gente olhar realmente com um olhar de amor para os nossos irmãos e se oferecer, né? Como servos, né? Uns dos outros. E aqui a revista nos alerta acerca de dois perigos, né? O perigo de nos contentarmos com o que falamos, que aí ele vai falar sobre a diferença do poder. Pode haver uma diferença entre o que eu digo e o que eu pratico. É o que a gente vai ver muito nos dias de hoje, né? Muitas pessoas falando e não praticando a palavra de Deus, até julgando as outras pessoas, apontando, falando que a pessoa tem que fazer, mas ela mesma não faz. E muitas vezes ela fala que vai fazer e acaba não fazendo. Eu estava assistindo um reality show de sobrevivência, e o cara no começo do programa falou assim, não, eu vou até o final, nem que eu tenha que morrer, só vai me tirar aqui morto, mas eu quero vencer, eu vou. Mas aí é onde que chegou naquela ideia da dor, quando ele começou a passar fome, quando ele começou a sentir dor lá no estômago, lá que estava sem água, sem alimento, ele pediu para sair, aí já não aguentou. Então, falando sobre compromisso, até onde que as pessoas vão no compromisso relacionado a Cristo? As pessoas que servem a Cristo, será que vai até o último fôlego de vida ou vai desistir no meio do caminho? Sim. Muitos estão desistindo. É verdade. Até na aula passada, no podcast passado, né, a gente falou sobre a renúncia, e o Dan citou um exemplo assim que é muito real, que é a questão da gente muitas vezes abandonar a fé por não conseguir enxergar o que nos espera na glória, né? E eu acho que se encaixa muito bem nisso, porque, assim, é exatamente isso. A pessoa se converte, tá lá vivendo o primeiro amor, né? E ela fala, não, eu vou com Cristo até o final. E aí começa a surgir, né, os problemas, as dificuldades, as aflições, né? E aí a pessoa para e fala, ué, mas para onde eu tô indo, né? E aí é onde que ela vai deixando, né, se abater, deixando as coisas tomarem conta, né, do coração dela e vai ficando para trás, né? O amor de muitos esfriará, né? E a Bíblia também fala que muitos são chamados, né? E realmente muitas pessoas são chamadas, pessoas que o próprio Jesus fala que vai profetizar, que vai curar, que vai expulsar demônios, mas vai chegar a ponto que a fé vai abalar, não vai mais fazer parte do reino. Aí Jesus fala, apartai-vos de mim. É verdade. E outro perigo que a revista relata é acerca do ouvir e não praticar. Aquilo que a gente já citou no início. Sim. É a questão do sábio e do insensato, né? Eu até coloquei aqui, né, na pergunta que faz aqui, quando Jesus compara os tipos de vida cristã a casas construídas sobre determinados alicerces, o que ele quer exemplificar, né? Para mim é exatamente essa questão de não viver de aparência, né? Porque a gente acha que por muito saber, tem pessoas que
nossa, estuda a Bíblia de cabo a rabo, né? Você perguntar um texto lá de Miqueias, de Joel, de, assim, de livros que tem gente que nem sabe que existe na Bíblia, Sim. né? A pessoa conhece, né? Ela tem ali o conhecimento dela, ela rebate com você qualquer informação, briga, defende a palavra de Deus, né? Mas é a aparência, né? A pessoa, assim, ela defende... É o que Jesus chama de fariseu, né? Sim. O que ele rebatia muito, né? Com os fariseus. Tinha uma briga ali constante, né? Com Jesus exatamente por causa disso. Porque para Jesus muito mais vale o viver, né? Do que o que a gente expressa que sabe, né? Até aqui no versículo-chave de 1 Samuel 15, 22, fala assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, é a questão de realmente... Porque, assim, para muitas pessoas, o conhecimento é um sacrifício, né? Digamos assim. Sim. Porque ela desprende dela, horas de estudo, né? De pesquisa, de livro, de roda de conversa. E procura o conhecimento a todo custo. Conhece a Bíblia inteirinha. Mas para Deus, vale mais o quê? Você só conhecer ou você colocar em prática, né? Prática. Eu conheço uma pessoa que ela fala assim, se eu chegar e falar, eu li tal livro, ela fala assim, você praticou, colocou em prática aquilo que você leu? Uhum. Aí eu falo, não, então não adiantou você ler, adquirir conhecimento e não compartilhar, não colocar em prática. É a mesma coisa teologia. A gente estuda teologia, estuda, mas você vai ver que é um estudo infinito, vai falar acerca de todas as ciências, vai falar acerca de tudo aquilo que Deus criou, vai tocar vários assuntos daquilo que Deus nos revela, você vai estudar e a cada dia você tem a oportunidade de aprender um pouquinho mais. Quando você se pratica, quando você se dispõe a servir ao próximo, você acaba aprendendo na prática. Sim. Mais do que a questão teórica, que teórica, muitos... até a própria Bíblia fala, a letra mata, né? Muitos se desviam, como vai por outros meios, por outras teorias, por vento de doutrinas, e acaba se desviando. Mas aquele que pratica a palavra de Deus, que tem agrado de buscar, de conhecer a Deus, não somente de ouvir, mas de ter intimidade com Deus, essas pessoas elas estão firmadas na rocha, que nem, sim. Né? Você me fez até lembrar de uma música, né, do Mauro Henrique, que fala sobre os hereges, né? E aí tem uma parte da música que ele fala assim, a verdade é vaidade sem amor. E aí, assim, no meu entender, né, o que ele está querendo dizer com isso? Tem muitas pessoas que elas defendem a Bíblia, defendem a palavra de Deus tão ferrenhamente assim, que passa a ser por vaidade, por falar, não, eu conheço a palavra de Deus, é assim, e pronto, acabou, tem que ser da minha forma, porque se está escrito, tem que ser feito dessa forma. Só que assim, a pessoa ela não está querendo agir com amor, o amor de mostrar para outra pessoa assim, poxa, você está errado, mas tem uma forma de fazer melhor, vamos seguir aqui o que a palavra de Deus está falando? Não, ela só quer a vaidade de dizer, olha, eu tenho conhecimento da palavra e é isso aqui, e, assim, querendo buscar a glória para ela, sim, né? Tem algo mais a acrescentar dessa parte? Acho que é por aqui. Só as profissões de fé que vai falar sobre a confissão respeitosa, que foi, a gente comentou sobre o tratar o Senhor, do termo Senhor. Uma confissão ortodoxa, que é aquela que a pessoa reconhece a divindade de Jesus e tudo, mas tem até o temor ali, mas fica naquela questão sem compromisso. Uhum. Até sabe, mas não quer se comprometer a viver com Cristo. E tem a confissão pública, essa daqui de profecias, milagres, algumas atividades que as pessoas fazem
perante o público. Esses são os tipos de profissão que está relatando aqui. Certo. Eu acho que pra gente concluir, né, que é um tema curto, né, de hoje, tem um texto da leitura diária, que é o texto da terça-feira, que é Josué 1, do 1 ao 9, que eu gostaria de ler, que diz assim: Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates. Toda a terra dos hititas até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente se de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as suas realizações. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei eu, ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Esse texto, ele me chamou muita atenção, porque assim, Moisés, se a gente for parar para ver, ele foi um cara que obedeceu, né, ao Senhor. Sim. Ele obedeceu ao chamado do Senhor de ir libertar o povo. Ele enfrentou um medo que ele tinha, né, em relação à gagueira ali dele, e foi e falou para Faraó, né, para libertar o povo. Enfrentou todos os desafios que essa empreitada trouxe para ele, né? Só que por causa de uma desobediência, ele deixou de entrar na Terra Prometida, né? Deus pegou, num primeiro momento lá que o povo ficou sem água, Deus falou: bate na rocha para sair água. E ele foi e bateu, a água saiu. Na segunda vez, Deus falou: fale a rocha. E ele foi e de novo bateu na rocha. Então, por causa dessa desobediência, de ao invés de falar a rocha, ele foi e bateu, ele deixou de viver assim o que o povo estava aguardando há tantos anos, né? De entrar na Terra Prometida. E aí, quando Moisés morre e Josué ele assume o lugar de Moisés, né, Deus dá para ele o segredo do sucesso, né? Todo mundo fala assim: qual que é o segredo do sucesso? Deus deixou, tipo, em negrito, em letras lá, garrafais, para Josué, né? Qual que era o segredo do sucesso? Que aí ele fala: não te apartes dela, né, da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Então, eu acho que o que Deus estava querendo falar aqui para Josué era exatamente... não faz igual Moisés. Moisés obedeceu quase o tempo todo, mas por causa de uma falha, ele deixou de viver o melhor de Deus, né? Sim. Então, assim, não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Obedece, né? Tem uma música que, quando eu era criança, que falava assim: obedecer é mais que importante, é prova de amor. E é uma letra muito forte, porque assim, você falando para uma criança que se você obedece, você está provando que você ama a Deus. E é exatamente o que a gente precisa fazer, né? Todas as vezes que a gente obedece a Deus, obedece seus mandamentos, né? A gente é submisso a um líder, é submisso ao nosso pastor,
né? A gente ama as pessoas ao nosso redor, a gente cuida das pessoas ao nosso redor, a gente está obedecendo a Deus e a gente está provando para Ele o quanto a gente ama Ele, né? Isso é muito forte. Vive como um verdadeiro cidadão dos céus. Exatamente. Na questão da obediência. É isso aí. Tem algo a declarar para a gente concluir? Então, é só a questão mesmo desses perigos que a gente tem que estar atento, porque, como a Fernanda falou, que às vezes a gente está na igreja e vai como fosse uma rotina normal, como se estivesse no emprego, né, como se estivesse em qualquer outra atividade. E a gente tem que estar buscando realmente na palavra de Deus, estar praticando, estar buscando crescer na fé, servindo, sendo cidadão dos céus no trabalho, na casa, no lar, com os filhos, né, principalmente com os filhos, e praticar a obediência de Deus à vontade de Deus, que é a palavra dele. Amém. É isso aí. Amém. A principal preocupação do cristão deve ser a total obediência ao Senhor, né, que é o alvo da nossa lição de hoje. Então, eu acredito que para nós alcançarmos esse coração obediente, a gente precisa realmente estar em uma busca constante do Senhor, né, a gente buscá-lo em oração, que é o que a gente vem falando, né, ao decorrer de todas essas semanas, buscá-lo através da palavra. E ele vai se revelando a nós, né? E ele se revela para nós de várias maneiras, né? Ele se revela para a gente através da palavra dele, se revela para a gente através da natureza, se revela para a gente através da nossa família, dos nossos amigos. Então, é a gente estar atento a essa revelação do Senhor que ele nos dá dia após dia e obedecer, né? Porque não tem nada melhor do que a gente obedecer e no final poder dizer como Paulo que terminamos a corrida. Amém. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.